Olá, amigos do Recicla Aí. Hoje nós estamos aqui para falar um tema muito bacana com vocês: desafios do dia a dia da reciclagem. Mas antes disso, gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal. Se gostar do nosso vídeo, dá um like, comenta se tiver alguma dúvida e compartilha nosso vídeo com os amigos, com quem gosta de reciclagem, com os amantes do meio ambiente, quem gosta de sustentabilidade, para assim nós levarmos mais informação, mais conteúdo e estar interagindo aí com você. Mas voltando ao nosso tema de hoje, os desafios do dia a dia da reciclagem, eu posso falar um pouco da minha experiência e o que eu compartilho e que presencio com alguns amigos do segmento, onde nós trocamos algumas ideias, trocamos nossas experiências e podemos absorver um pouquinho do sentimento do outro. Eu começo a falar sobre o desafio do dia a dia da reciclagem hoje num grande problema que nós vivemos num segmento, que é o desafio dos preços. Hoje a competitividade está muito grande. No nosso segmento nós disputamos mercadoria nos centavos. Cada centavo faz a diferença, tanto para você ter uma margem de lucro maior ou menor, ou para ter ou não prejuízo. Então hoje um grande desafio que nós temos é encontrar o ponto ideal, compra de material e como nós podemos precificar o mesmo. A cada semana você está ali brigando pelo fornecedor, brigando para conseguir aumentar o seu volume de material e muitas das vezes o desafio está em colocar o preço. Então nós temos que ter muito cuidado. Esse é um desafio nosso do dia a dia, onde até indústrias têm que ter um pouco de sabedoria na hora de precificar para nós podemos colocar o preço na rua e inclusive isso nós temos que ver de uma maneira um pouquinho mais macro, poder entender melhor, porque muitos precificam, colocam o preço na rua, mas não faz aquela conta ali bem minuciosa para ver todos os seus custos operacionais, toda a sua parte fiscal, para ver se de fato está tendo lucro. Muitas das vezes nós chegamos no final do mês, olhamos o balanço da empresa achando que ganhamos dinheiro porque compramos muito, mas não ganhamos porque o custo operacional fica tão elevado que leva toda a nossa margem de lucro. Então esse é um dos grandes desafios hoje da reciclagem, seja ela de qualquer tipo de material, é entender a nossa margem de lucro e até onde nós podemos chegar numa meta de preço para poder fazer a compra do material. Outro desafio que nós passamos muito grande é a mão de obra. Temos diversas reciclagens que às vezes trabalham com uma, duas pessoas, é um pouco mais enxuta, mas identificar a mão de obra, que tenha uma qualificação às vezes para poder entender, para você ter que treinar essa mão de obra, para entender qual material, como comprar, se aquele material é exatamente aquele tipo, por exemplo, diferenciar os tipos de cobre, os tipos de alumínio. Inclusive o segmento a gente trabalha às vezes de uma forma muito exaustiva e nem sempre a gente vai conseguir encontrar pessoas que tenham interesse em trabalhar nesse segmento. Então a mão de obra é mais um desafio que nós temos. Nós temos maçariqueiro, operadores de máquina que precisam de qualificação técnica. Às vezes a mão de obra se torna um pouquinho escassa em alguns lugares. É um desafio a se superar também no dia a dia. Mais um desafio do dia a dia são as políticas públicas para o setor da reciclagem. Nós enfrentamos um grande problema que às vezes faltam políticas públicas voltadas para incentivar. Lembrando hoje que o Brasil só faz a segregação de 4% do material reciclado jogado no lixo. Então isso é muito pouco. Isso é insignificante perto do que nós poderíamos produzir. Fora a invasão de material industrializado chinês, importado de outros lugares que dão incentivo naqueles países para poder ter a produção dos insumos que acabam entrando no nosso mercado nacional e com isso entrando em colapso para o reciclador também, desde a indústria na geração de emprego, na venda, no comércio, mas para o reciclador também, que faz a coleta, faz a segregação do material, mas na hora de vender talvez não tenha o valor adequado, porque a indústria não está tão interessada naquele insumo, porque nosso mercado nacional foi invadido por materiais de outros países com um preço menor devido a incentivos daqueles outros locais. Nós precisamos de políticas públicas desde a proteção da nossa indústria, que vá em encontro ao reciclador, que estimule ele a fazer a sua coleta. Nós temos um segmento que sofre muito preconceito. Eu falo para você, reciclador, não tenha vergonha do seu ramo. Muitos ficam com vergonha de mostrar que trabalham naquele segmento porque existe o grande preconceito de falarem que você trabalha com lixo. Você não trabalha com lixo, você salva o meio ambiente, você salva aquilo que muitas das vezes as pessoas jogam para contaminar, que vai levar um dano ao nosso meio ambiente, prejudica a sustentabilidade, não entra na economia circular. Você é um herói do nosso meio ambiente, não tenha vergonha, mas nós sofremos muito um preconceito. Então nós precisamos também de um reconhecimento. Esse é um dos desafios da reciclagem, ter o reconhecimento que merece. Muitas das vezes até preconceito que o reciclador, que o catador,
aquele que mexe com material de reciclagem sofre, faz às vezes até ele sair do segmento. Nosso segmento precisa de apoio, política pública é um deles. Nós falamos muito no nosso dia a dia de estimular. Estimule o reciclador, crie política para ele poder aumentar a sua capacidade de produção. Hoje nós temos um grande déficit nesse setor. Esses são hoje os principais desafios que eu vejo num primeiro ponto. Claro que nós poderíamos falar de maquinário, mas isso aí já depende da capacidade produtiva de cada um. Esses itens que eu citei aqui são itens que é uma realidade desde o pequeno até o maior reciclador. Então você que tenha uma vivência do meu dia a dia vai poder pensar, avaliar. Acredito que muitos irão concordar comigo. Deixe seus comentários aqui, vamos interagir um pouco mais sobre esses nossos desafios do dia a dia do reciclador. Tenho certeza que nós vamos trocar boas experiências. Gostou do vídeo? Dá um like aí e vamos continuar aqui no nosso canal falando sobre o nosso meio ambiente, sobre a nossa reciclagem e o principal, trocando experiência. Recicla aí e conte com a gente.